Voltamos com o segundo bloco do programa Despertar da Consciência, falando hoje sobre liberdade e responsabilidade. Esse é o 10º programa da nossa série. Sebastião estava aqui nos trazendo, através de exemplos práticos, essa vivência, né? Essa questão da liberdade e da responsabilidade. Quer falar um pouco mais, Sebastião? Exatamente. Vamos lembrar mecanismos paralelos que ocorrem à busca dessa liberdade e dessa responsabilidade. Assim como não tem meios, eu não conheço algum artifício para que eu possa ter a liberdade sem antes assumir responsabilidade, principalmente no pensar, no sentir, no falar e no agir. Outro mecanismo que nós vemos ser falseado é o que nós chamamos de direitos e deveres. Até inventaram o nome de um curso chamado Curso de Direito. E eu gostaria que alguém pensasse para o futuro em colocar, por que não, em primeiro lugar, direitos, em segundo, deveres. Então eu aprendo primeiro a cumprir os meus deveres para que depois eu possa ter direitos. Porque vemos mais de 90% das pessoas que buscam pleitear pelas brechas da justiça dos homens, ou pela lei dos homens, direitos, não cumpriram adequadamente os seus deveres. Muitos trabalhadores que pleiteiam direitos trabalhistas deveriam estar entrando na justiça, sim, para ter um mecanismo de devolver o que ele ganhou indevidamente. Porque não trabalhou conforme foi contratado para trabalhar e ainda quando sai, quer ter direitos. Então nós precisamos, por questão de consciência, porque eu só vou ter a liberdade mediante a responsabilidade desse cumprimento de deveres. Porque o direito da liberdade está atrelado à responsabilidade que eu assumo. Então, se eu fizer além do que fui contratado a fazer por espontaneamente, ou por espontaneidade, ou por uma vontade própria, eu não tenho direito de cobrar de ninguém. Porque fui eu que estava incumbido desta responsabilidade pela harmonia do contexto, alguém não cumprindo os seus deveres, ficou alguma coisa que poderia provocar um desajuste no concerto e eu estou cumprindo esses deveres que deveria ser do outro para que a harmonia do conjunto se estabeleça. E quando, como funcionário, faço isto, o mínimo que pode acontecer comigo é uma promoção. Porque eu estou fazendo além do que fui contratado para fazer, visando a harmonia da empresa, do ambiente, seja lá o que for. Por isso, se eu quiser a liberdade, antes eu tenho a responsabilidade. E a responsabilidade moral é tão divina que ela não critica o ser irresponsável. Se eu vejo algo fora do prumo, fora do lugar, que deveria ser responsabilidade sua, eu simplesmente faço para que o meio seja harmônico, e se alguém vier falar de você, eu acabo defendendo você. Porque falar do outro não vai resolver o problema. Agora, eu fazendo alguma coisa por amor, espontaneamente, sem querer dar uma lição paralela a você, aquele energismo vai chegar no seu universo e vai convidá-la, na próxima etapa, a fazer o que lhe cabe fazer, para que você tenha essa sensação nobre de liberdade, mediante a responsabilidade assumida, esse sentimento tão divino que nós chamamos de direitos a ter novas oportunidades, novas informações, mediante o cumprimento dos deveres. Sebastião, eu vejo que assim, muitos de nós buscam ainda liberdade sem arcar com as responsabilidades e querendo muito direitos, não assumindo, né, não querendo olhar para os deveres, por conta de um mecanismo muito de uma imaturidade que a gente ainda carrega. Eu vejo isso através até da própria visão da psicologia, muito da criança mesmo que existe em nós, de uma imaturidade que a gente ainda carrega. Precisa ser autoeducada, né? Exatamente. Vamos dar alguns exemplos. Às vezes nós vemos crianças, ainda muito jovens, vamos falar crianças mesmo, nem vamos falar idade, que querem uma liberdade X, mas não tem a responsabilidade nem de arrumar o seu quarto, nem o seu espaçozinho. Mas quer ter uma liberdade para sair, para fazer isto ou aquilo, para ver isto ou aquilo, e não cumpre pelo menos os deveres que lhe cabem ali no seu pedacinho, no seu espaço. Então, se eu não tiver essa lucidez desde criança, eu como pai, a ensinar o meu filho desde muito cedo, se não no ventre ou até antes do ventre, porque nós começamos a gestar quando desejamos conceber. Então, ter essa lucidez de começar o processo de educação que Napoleão recomendou que
fosse executado 20 anos antes do filho nascer. Então, 20 anos antes, como filho, já começa o processo de professor do meu futuro filho. Então, se a criança está brincando, espalhou os seus brinquedos, é ela que tem que guardar os seus brinquedos, não é o pai. Por mais tenra que seja a idade desse ser. Então, desde cedo, como o Dr. Sérgio Felipe, como terapeuta, como psiquiatra, como psicólogo, e várias outras frequências, como espírita, como ser consciente, se ensinarmos a respeito de Deus e de trabalho, de 0 a 3 anos, pode saltar que eles não erram mais o caminho. Então, ensinar direitos e deveres, liberdade e responsabilidade, para que possamos caminhar com essa consciência responsável, livres para pensar, sentir, falar e agir, e com essa consciência de deveres fielmente cumpridos, porque o dever é a lei da vida, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele está desde os menores aos mais elevados atos. Por isso, um ato de pensar é um direito. Mas antes eu preciso cumprir deveres, eu preciso estabelecer parâmetros, observar leis para que eu possa pensar e estruturar o meu próprio pensamento, assumindo a responsabilidade pelo que vai acontecer, para que eu possa ter a liberdade de pensar. Eu achei incrível, desde a primeira vez que eu escutei, né, essa questão de que ensine para uma criança de 0 a 3 anos sobre Deus e trabalho, que pode soltar que ela já sabe, né, conduzir seus passos. Eu achei isso extremamente importante. E até pegando isso que você está falando, quando nós fazemos esse ato de educar uma criança dessa maneira, né, que o Sebastião está nos orientando, é uma forma também da gente estar se educando. Essa educação que eu estou dando ali para aquela criança é uma forma também de eu estar me autoeducando, de alguma maneira, né? Exatamente. E costumam criar, né, vamos falar assim, quase que uns provérbios populares, que uma maçã podre, colocada numa caixa de maçã, apodreceria as demais. Isso é lenda. Se a maçã for de boa qualidade, eu posso colocar uma maçã saudável no meio da numa caixa de maçã podre, que ela não vai apodrecer. Então isso é lenda. Então eu posso soltar o meu filho no meio de seres com comportamentos indevidos, que ele não vai se corromper se realmente ele teve os valores, os referenciais morais da sua educação pautada no Evangelho do Cristo, na lei de justiça, na lei de amor e caridade, que ele não vai se corromper. Pelo contrário, ele vai iluminar esses outros seres e resgatá-los para o seu cenário. Mas por não termos a segurança e por não ter feito a nossa tarefa, a nossa lição de casa, aí nós falamos que é o filho do vizinho, foi o fulano, foi ciclano que levou o nosso filho para o mundo das drogas, para o mundo do crime, para isso ou para aquilo. Isso não é verdadeiro. Porque se nós fizermos a nossa tarefa, o nosso dever de casa, mediante as leis crísticas ou as leis universais que gerenciam a nossa conduta, no caso aqui, em geral, a lei de amor e agora a lei de liberdade, que nós falamos dela no programa anterior, eu tenho a liberdade, mas que eu respeito a igualdade. Eu tenho a liberdade porque eu quero pensar como quero, mas eu preciso pensar na justiça que vai me devolver exatamente o que eu estou pensando. Eu acho esse assunto fabuloso, né? A gente pode realmente se estender um pouco mais nisso, mas antes eu quero fazer uma leitura também na página 227, se você quiser estar me acompanhando. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, itens 128 a 131, lembra-nos da possibilidade de criarmos, por ação de nossa vontade convenientemente dirigida, esses elementos essenciais da natureza, e persistindo nesse esforço, questão 909 do Livro dos Espíritos, vencer as más tendências ou dificuldades que ora enfrentamos. Então, na possibilidade de criá-los, seriam os elementais artificiais? Nós chamamos de artificiais, mas não existe, a meu ver, nada, em parte alguma, artificial. Porque se eu criar um átomo, ele é um aglomerado de forças vivas que nasceu da matéria mental, que é composta de seres vivos incontáveis, que nasceu da energia universal, que tiver a sua origem na matéria elementar, que veio do princípio inteligente do universo. Porque essas formas vão se eternizando na quantidade, experiência e aprimoramento para que haja a construção das virtudes em nós. Se a construção, segundo a recomendação de Allan Kardec, foi pela vontade convenientemente dirigida,
que ele explica melhor isso no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, que essa vontade convenientemente dirigida seria dirigida para o bem. Eu posso criar elementos atômicos que são elementais na presença dos elétrons, na regência dos elétrons, dos fótons, de todas as estruturas intraatômicas, e ao mesmo tempo transformá-los, eu vou unir agora os átomos com outros átomos, em medicamentos e em alimentos. Eu posso interferir com essa criação na água que já está criada, fora de mim, ou na água do meu próprio organismo. E eles vão se eternizando, porque na realidade nós chamamos de naturais o que a natureza criou. Mas nós também somos natureza. Por isso o que nós criamos também são elementos naturais, porque são regidos pela mesma lei que a lei de amor. É isso aí, uma bela explicação e que a gente vai falar mais um pouquinho disso, né? Mas, falando do nosso tema de hoje, liberdade e responsabilidade, te convido aqui para assumir uma responsabilidade junto com a gente, fazendo parte do Clube Amigos da Boa Nova. Ligue para 0800 12 18 38 e associe-se. Vou pedir para o Sebastião explicar um pouquinho melhor para a gente como funciona. O Clube Amigos da Boa Nova alimenta essa espaçonave de luz que nós chamamos TV Mundo Maior, a Rádio Boa Nova e outras frequências da Fundação Espírita André Luiz. Então, a sua colaboração, você passa a ser um parceiro, ser um agente transformador para que essa mensagem iluminadora e libertadora de consciências possa chegar em outros cenários. Então, quanto mais recebemos as suas vibrações, porque não precisa ser apenas a doação física, associar-se para receber desconto em livros, em eventos, em várias coisas, em fazer downloads gratuitos na Rádio Boa Nova. Na realidade, é um investimento onde, além de termos o respaldo físico, a devolução física desses valores investidos, mas é a vibração, o ato de estar interagindo conosco e auxiliando-nos nessa propagação do ensino do Cristo. Ok, então venha fazer parte desta família com a gente. E vamos para um rápido intervalo, já voltamos. Continue aqui com a gente. Até lá!